Bom dia a todos. Então, esse seminário de hoje, que é chamado de Simples Nacional para o setor vitivinícola crescer sem medo. Essa é uma estratégia, inclusive, que o Sebrae Nacional está adotando, né, para as micro e pequenas empresas, e nós também usamos nesse mesmo seminário. Eu queria, inicialmente, antes de convidar os nossos palestrantes e nossos debatedores, né, queria transmitir algumas informações. Primeiro, agradecer a presença aqui de diversas lideranças do setor, diretor do Sindivinho, Gilberto Pedrucci, que está aqui conosco, que é também o Sindivinho dos promotores, a Angélica Brandalize, do Sebrae Rio Grande do Sul, aqui Serra Gaúcha, onde ela está, Angélica. Está chegando lá? Está lá. Isso, obrigado. Também diretor da Gavi, Darcy Dani. Também quero cumprimentar a presença do Adair Casarotto, ex-prefeito de São Marcos, que está aqui conosco. Peço que levante, por favor, né, Adair? Ele está representando aqui o deputado Afonso Ram, que atualmente está desde o início de setembro, metade de setembro, presidindo a Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos e Derivados, né? Então, agradecemos ao Casarotto pela presença e transmita ao deputado Afonso também o nosso agradecimento, né? Queria já de imediato, então, convidar para fazer parte da mesa, para as apresentações iniciais, e está aqui conosco o Tiago Moreira da Silva, que é analista da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional. Então, Tiago, bem-vindo. Prazer. Também quero convidar para fazer parte da mesa o Darcy Dani, coordenador de Informações Tributárias e de Autocontrole do Ibravin, também diretor da Gavi. Nosso colaborador, Darcy, bem-vindo, né? E o Rômulo de Jesus Diegues de Freitas, que é o nosso colaborador, né? Ele que é advogado e consultor da Abreu Freitas e Terra, Advocacia e Consultoria Jurídica, e Maja, Advocacia Tributária Empresarial. Então, nós vamos dar início a esse painel, apresentando as perspectivas do enquadramento das micro e pequenas vinícolas e aspectos relevantes do Simples Nacional. Mas antes, eu queria só transcorrer um pouquinho da história de como chegamos até aqui, bem rapidamente, né, sem muitos. Mas em 2013, pessoal, primeiro que no Congresso havia vários projetos de lei que fazem alterações, que propunham alterações no Simples Nacional. Mas desde que foi votado lá a Lei 123 de 2006, né, de 2006, havia um dispositivo na lei que dizia que bebidas alcoólicas, armas e cosméticos não poderiam estar incluídos na legislação do Simples Nacional, porque eles entendiam que esses produtos, esses três, armas, cosméticos e bebidas alcoólicas, veja bem com quem nós estávamos aí, na verdade, né? Com os cosméticos não é ruim, mas com as armas é muito ruim, né? Então, esses três produtos não podiam se beneficiar de uma legislação que concederia, de uma certa forma, alguma vantagem tributária para as empresas que estão enquadradas nesse negócio. Então, tinha que fazer um esforço para retirar isso daí. Aí nós fizemos todo um trabalho, os projetos de lei já eram mais antigos, não havia no próprio consenso do Ibravin ainda o Ibravin, que é formado por associações das vinícolas, por associação de cooperativas e os sindicatos de trabalhadores rurais, não tinha ainda um consenso de que devia apoiar essa iniciativa, né? E havia também, eu não posso deixar de dizer, que certas empresas maiores, às vezes, não acreditavam que isso fosse possível ou que isso poderia ser um benefício que iria trazer uma diferenciação entre pequenas empresas e as grandes empresas. Então, mas vencida essa etapa, no Conselho do Ibravin, todas as entidades foram favoráveis, e aí decidiu-se, então, a partir de 2013, trabalhar pela organização e pela busca da inclusão do setor vitivinícola no Simples Nacional. Tá? Bom, só essa decisão não foi o suficiente, porque aí precisa muito trabalho e muito esforço, né? Se nós formos contar, eu acho que foi algumas dezenas de viagens a Brasília, né, de várias lideranças nossas. Eu estive presente particularmente, aliás, eu não me apresentei, para quem eu iniciei a apresentação e não me apresentei, né, Romulo? Meu nome é Carlos Paviani e estou na direção de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro do Vinho, né, do Ibravin. Então, nesse período fizemos várias incursões a Brasília, conversando com deputados, com senadores e tudo mais. Eu gostaria de deixar registrado aqui algumas pessoas que foram importantes. Em primeiro lugar, no Congresso, o deputado Afonso Ram foi um dos líderes muito fortes, o deputado Jerônimo Gorgen,
deputado Mauro Pereira, de Caxias do Sul, e o deputado Pepe Vargas. Os 4 deputados, eu acho que tiveram uma ação muito forte no sentido de abrir espaços. Os senadores gaúchos também, e destaque especial para a senadora Ana Amélia também, que foi muito forte, muito aguerrida. Quando o projeto aprovou na Câmara e foi para o Senado, no Senado ele tinha a relatora no Senado era a deputada, a senadora Marta Suplicy de São Paulo, e a própria senadora Ana Amélia abriu espaço com ela para a gente conversar e colocar. Porque cada vez que um projeto avança numa determinada comissão e passa para outra, e tem um novo relator, tem que explicar tudo de novo para o relator, tem que ir lá e fazer toda a conversa de novo, né? Porque, paralelo ao trabalho que se faz, não há dúvida de que há o trabalho do Ministério da Fazenda do outro lado dizendo que não, né? Então, sem dúvida, restringindo isso, né? Então, que é do jogo, é do jogo. O Ministério da Fazenda tem que fazer a busca nesse sentido. Por falar em Ministério da Fazenda, deixa eu cumprimentar o companheiro... O Fernando, que está aqui da Receita Estadual, também está aqui conosco, está assistindo o seminário conosco. Quero agradecer a presença. Sempre é importante a gente também fazer essa troca, né? Bom, do SEBRAE Nacional, nós tivemos a participação que foi muito importante. O atual presidente do SEBRAE, que é o Guilherme Afif Domingos, antes de ser presidente, ele era secretário da Micro e Pequena Empresa, que era uma secretaria que depois foi extinta no governo. Mas ele teve presença atuante em praticamente todas as decisões e as votações, e ele estava lá no Congresso. Então, conversando com cada um dos parlamentares, conversando com os setores e tudo mais. Também destaco no SEBRAE Nacional o coordenador de Relações Políticas, né? É o Bruno Quick, que hoje não está presente, mas ele agradeceu o convite e ele então encaminhou o Thiago para vir aqui, né? Então, nós agradecemos, quero que transmita ao Bruno um abraço, porque foi também uma pessoa muito importante e na organização e tudo mais. Para desbloquear aquela ideia de que o Simples não poderia ser para empresas que produzem bebidas alcoólicas, nós, em determinado momento, estabelecemos alianças aí com 2 setores, que foi importante, e eu acho que cresceu, inclusive, o apoio parlamentar para isso, que foi o setor da cachaça e o setor das micro e pequenas cervejarias. Então, através da Abracerva, que é a Associação das Cervejas, e o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, destaco o Carlos Lima, que é o seu diretor, né, com quem a gente teve um trabalho muito forte também, e tem outras atividades também, muito forte para poder viabilizar e fazer com que essa ação fosse aprovada. Então, a aprovação na Câmara, em primeiro lugar, depois do Senado, e depois a promulgação também, porque às vezes pode aprovar e depois chegar lá na Presidência da República, e o Presidente da República simplesmente não veta aquele determinado artigo, veta um parágrafo, assim por diante, e assim poderia ter invalidado todo o trabalho. Mas, pelo contrário, nós conseguimos, então, nas 3 etapas, demorou quase 5 anos, na verdade, né, para isso acontecer, então não é fácil. Mesmo assim, foi aprovado no ano passado, foi sancionado no ano passado, mas para validade a partir de 2018 só. Tá? Agora nós temos um outro impasse que foi criado agora, vai ser tema depois do seminário também, que é a ideia de que tem que ter um sistema de controle da produção. Tá? Em princípio, depois as informações vão ser passadas também nesse sentido, mas pode ser uma barreira ou não, né, dependendo de como vai ser estabelecido esse controle. Então, a princípio, as informações eu acho que são até tranquilizantes, no sentido que não precisa se preocupar com isso, que vai haver solução para isso também, na verdade, né? Uma coisa importante, lá em 2013, quando nós iniciamos esse trabalho, fizemos um levantamento de 510 empresas registradas no Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma média, como nós temos no cadastro vitícola e no cadastro vinícola, o volume de comercialização, fizemos uma média pelo preço médio de comercialização de qual seria o faturamento das empresas. E aí nós chegamos, e isso foi um dos argumentos que a gente usou, né, que das 510 empresas, 91% delas poderiam se enquadrar no Simples Nacional. Veja bem, então é um número bastante grande para o Rio Grande do Sul, né, que elas não atingiriam um faturamento de 3,6 milhões. Isso lá em 2012. Talvez hoje seja até um pouco diferente, mas eu imagino ainda que mais de 80% das empresas vinícolas podem se enquadrar no Simples Nacional. Vai ser uma opção, talvez umas não queiram, outras não tenham interesse, outras não têm possibilidade, porque às vezes o empresário também é sócio em outras empresas e isso acumula o faturamento, então não pode... Tem algumas regras impeditivas para isso, né? Mas veja bem, e dessas 500, 91% das empresas representavam apenas 12% do faturamento do setor. Então mostra, por um lado, que 8% das empresas, na verdade, né,
representam 88% do faturamento. Então, há uma concentração bastante grande, na verdade, né? Então, também mostrava, por um lado, que se concedesse o simples para as pequenas, não haveria, se tivesse perda de arrecadação, uma perda muito grande, porque só representava 12% do faturamento do setor, né? Então, isso também foi um dado importante que se trabalhou. Um outro dado que nós levantamos, junto ao Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Emater desses 3 estados, a IPAGRE em Santa Catarina, a Emater do Paraná e a Emater do Rio Grande do Sul, do número de empresas, do número de produtores rurais, agricultores familiares e outros, que produziam vinho e que estavam sendo atendidos por essas instituições, mas não estavam registrados como vinícolas. E aí chegamos a um número de quase 1.000 empresas nos 3 estados do Sul, ou 1.000 possíveis empresas nos 3 estados do Sul, que elaboravam vinhos e poderiam se enquadrar, poderiam se registrar se a barreira, digamos assim, da questão tributária não fosse tão grande como é e tão complicada como é no Brasil, né? Então, acho que isso foi também um fator importante para mostrar que há uma certa ilegalidade, digamos assim, e que nós precisamos colocar esse pessoal, incluir esse pessoal num sistema legal, né, tanto fitossanitário, né, para cumprir as regras de produção, como no sistema fiscal também, para que ele possa cumprir, comercializar e vender seu produto com todas as liberdades, né? Tá bem? E por último, quero dizer que nós também trabalhamos para efetivar uma espécie de pirâmide tributária no setor vitivinícola, né? Que ela teria na base um projeto de uma legislação que está aprovada, que é a Lei do Vinho Colonial, direcionado para agricultores familiares. Nesse sentido, nós está aqui o Thompson, né, que é da Emater, que tem trabalhado muito aqui, o município de Bento Gonçalves está trabalhando junto com o Ibravin, com a Embrapa, com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o Ministério da Agricultura, com universidades, no sentido de formalizar aqueles agricultores familiares que produzem sua própria uva e com sua uva podem produzir até 20 mil litros de vinho. E esses agricultores familiares poderão, então, comercializar esses 20 mil litros de vinho diretamente na propriedade ou em feiras de agricultura familiar, diretamente para os consumidores, não para canal de comercialização. Não pode comercializar para o restaurante, para o supermercado, mas ele pode vender diretamente. Todos nós sabemos que existem aqui para o interior algumas dezenas de produtores que fazem lá seus 1.000 litros, 2.000 litros, 5.000 litros, alguns 15 mil litros, assim por diante, e que vendem aí para os seus amigos. Na verdade, eles não vendem, eles entregam e, em função do benefício, as pessoas devolvem alguns reais por aquele, né? Então, não é... Então, todos nós sabemos. Então, aqui em Bento Gonçalves tem um grupo e está para sair as 5 primeiros registros. Então, também se conseguiu, a lei é de 2014, né? Essa lei teve duas leis do vinho colonial. O deputado Pepe Vargas e o deputado Onix Lorenzoni, que entraram com solicitações. Depois disso, o deputado Alceu Moreira fez uma relatoria dessa legislação, das 2 leis que foram anexadas, e através da relatoria, então, surgiu o projeto de lei do vinho colonial, que foi aprovado. Depois disso, faltava que o Ministério da Agricultura permitisse que o agricultor familiar pudesse se registrar como elaborador de vinhos sem abrir um CNPJ. E aí foi em 2016, que isso foi 2015 ou 2016, Thompson? 15, né? Isso teve um decreto e uma instrução normativa que regulamentou isso e aí permitiu que os agricultores familiares possam, apenas com a ADAP, né, que é a Declaração de Aptidão da Produção de Agricultor Familiar, se registrar no Ministério da Agricultura como elaborador de vinhos. E os primeiros registros vão ser feitos agora, e aí com isso nós imaginamos que vai haver uma base aí de talvez algumas centenas de produtores, que na base da cadeia produtiva vão poder produzir até 20 mil litros por ano e poderão comercializar sem pagar impostos nesse caso, né? Então, veja bem, na base o agricultor familiar, depois o simples, e aí depois nós temos então as empresas do lucro presumido e depois do lucro real. Então teríamos 4 patamares aí para quem quer iniciar no negócio, quem está na agricultura e quer produzir seu vinho, poder galgar uma atividade aí e poder empreender. E é certo, a gente sabe que quem tem capacidade de disposição e coragem e tudo mais para empreender, para pôr o seu negócio, né, vai começar pequeno e vai seguir, né? Aliás, um dos grandes argumentos que o Gilberto Pedrucci, né,
numa reunião aí com empresários maiores, a gente perguntou, porque havia uma certa resistência das grandes empresas, mas será que isso não vai estabelecer uma concorrência aí desigual? Os pequenos vão vender mais barato do que os grandes e assim por diante e tal. E aí, uma das perguntas foi essa, afinal de contas, qual empresa da nossa região começou grande? Né? Todos começaram na sua família, pequenos, assim por diante. Tendo a oportunidade, nós temos certeza de que também pode haver crescimento. Né? E, aliás, as barreiras são muito mais do que essas apenas, né, para o nosso setor. Então, com essas informações, eu quero agradecer a presença de todos e já dar início, então, para as apresentações, começando pelo Tiago, do Sebrae. Obrigado, Tiago.